Olá, boa tarde. Hoje é 7/11/2023. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer os vídeos com a palavra de Deus, com as mensagens de Deus, com os acontecimentos que aconteceram no tempos bíblicos. Você viu assim com as mesmas roupas, mas são roupas lavadas com sabão em pó e são roupas limpas e muitas das vezes, quase todas as vezes eu tenho tomado banho, escovado meus dentes e até passado perfume em rolão. Então eu faço os vídeos com as mesmas roupas, mas elas estão limpas. Eu lavo com sabão em pó. Quando eu não lavo, a minha esposa lava com sabão em pó, como ontem eu lavei. E hoje eu lavei roupa dela e roupa minha também. Entendeu? Eu não faço os vídeos com roupa suja, não. Sempre eu estou lavando minhas vestes. Então o que eu quero dizer para você é que a gente tem que se contentar com o que tem. Então eu só tenho essas roupas, então eu tenho que fazer só com essas roupas. Se você quiser me dar alguma, eu aceito. Então, Deus abençoe você e sua família. Então, eu falo isso pra você porque às vezes a pessoa pode pensar assim: poxa, o fulano ali só faz vídeo com a mesma roupa. Será que não tá suja, não? Mas não tá suja porque eu lavo com sabão em pó e passo perfume, passo rolão. Pra poder você entender que eu sou um cara zeloso, nós temos que ser zelosos, principalmente com as coisas de Deus. Você vê eu falando de Deus, mas eu sempre busco a estar obedecendo, a estar firme, a não estar fazendo o que é errado. Eu nunca vivo fazendo o que é errado, assim, em seguida. Por exemplo, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quando eu erro, eu busco a se consertar, a não errar mais. Quando eu falho, eu busco a não falhar mais. Então Deus abençoe. Se minhas vestes estão sempre limpas, espiritual, estou sempre limpando. Eu não consigo e nem posso sujar minhas vestes espirituais, nem deixar suja. Então eu quero mostrar para você Marcos 4, versículo 35, o Evangelho, veja Jesus Cristo falando, parte 182. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Qual dia? O dia que ele falou sobre a parábola da mostarda, do grão de mostarda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Veja que Jesus tinha um barco e havia outros barquinhos com ele. E levantou-se grande temporal de vento. Então se levantou um grande temporal de vento. Eles estavam ali navegando, remando no barco ali, no mar, quando veio um temporal de vento grande. E subia as ondas por cima do barco. Então as ondas estavam subindo por cima do barco. De maneira que já se enchia de água. Vixe, imagina a situação. Essa situação aqui, Marcos narrando essa tempestade, Marcos narrando esse acontecimento, ele fala desta maneira. Então aqui na narração de Marcos, acontecimento real. Então estava as ondas cobrindo o barco e o barco estava se enchendo de água. Pense numa situação ruim. Imagine você no meio do mar, começa a vir um temporal de vento e as ondas muito grandes passando por cima do barco e o barco enchendo d'água. Se você olhar aqueles vídeos que tem na internet, daqueles pescadores pescando, caranguejo, sempre eu gosto de assistir, e você vê aqui aquelas ondas batendo no barco, o barco indo e subindo, e as ondas vindo forte, e eu fico pensando, poxa, o perigo, né, daquele barco ali virar, o perigo que não tem dele virar ou dele quebrar ali no meio do mar. Então, se eu estivesse pescando naquele barco, eu ficaria aterrorizado, eu ficaria com muito medo, com muito temor, e ia ficar orando, orando, e talvez eu fosse só uma vez pescar. Na próxima, na outra vez eu não iria, não. Talvez não, mas talvez eu me acostumasse, né? Então, você sabia que eu tinha coragem de ir para uma pesca daquela? Pescar no meio do mar ali, caranguejo ou peixe ou qualquer outra coisa. Porque a gente tem coragem, só falta as oportunidades. Você pode pensar, poxa, o irmão Isaías, não, porque eu estou parado. Quando eu estou parado, eu fico assim, lendo a Bíblia, orando, vou para a igreja, lavo umas roupas. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Então, se tiver uma oportunidade, se eu tiver uma oportunidade, aparecer uma oportunidade do bico, do emprego, lógico que eu vou fazer, porque eu tenho coragem, eu tenho disposição. Eu tenho 33 anos de idade. Então, eu tenho força, eu tenho coragem, eu sou um rapaz novo, um homem novo, e tenho que trabalhar. Lógico que eu estou assim só fazendo os vídeos, não é porque eu não queira trabalhar, não, é porque eu gosto da palavra, é porque eu estou no momento sem trabalhar. Então Deus abençoe você e sua família. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus estava dormindo, imagine só, Jesus é algo, Jesus é, Jesus é maravilhoso, Jesus tendo um temporal de vento e as ondas subindo o barco, cobrindo o barco e enchendo d'água, e Jesus dormindo na polpa do barco.
E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Então o discípulo disse assim, mestre, tu não se importa que pereçamos? O discípulo sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, e sabia que Jesus estava dormindo, e eles achavam que Jesus não estava se portando com aquela situação. Mas Jesus estava dormindo. Aí eu lhe pergunto, sabe que Jesus não sabia não que estava acontecendo aquilo? Sabia, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Todas as características do Pai dele. O Pai dele é onipotente, o Pai celestial onipotente, onisciente, aquele que tudo sabe, onipresente, aquele que está em todo canto. Jesus também é. Jesus sabia que ia acontecer aquilo, só que Jesus dormiu. Então foi o que Jesus fez, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. Então ele despertou do sono e repreendeu o vento, Jesus Cristo. Então tem situação na minha vida e na sua vida, temporal que se levanta, coisas que se levantam contra a nossa vida, às vezes dificuldade, às vezes até mesmo pessoa, que Jesus, ele pode chegar a repreender o vento, ele pode chegar a parar, repreender as pessoas, fazer as pessoas pararem de causar uma tribulação, uma perseguição, causar uma inquietação, uma coisa ruim na sua vida. Então o que eu quero dizer para você? Você que causou uma tribulação, uma perseguição, uma coisa ruim na vida do seu próximo, cuidado, porque Jesus ele pode parar do mesmo jeito que ele parou o vento. E se ele for lhe parar, ninguém sabe de qual maneira Jesus e Deus pode lhe parar. Então, se você for, você tem que apoiar Deus. Se você fosse fazer qualquer coisa, você não gostaria de apoio. Então, Deus e Jesus, ele gosta de apoio. Então, não se incomode, não atrapalhe quem vai para a igreja, quem lê a Bíblia, quem ensina a palavra de Deus, que aí você estará atrapalhando Deus. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Então, ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, se na sua vida está acontecendo alguma tribulação, alguma perseguição, alguma coisa ruim, uma situação ruim, creia que vai haver uma grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos ficaram ali com muito temor de Jesus. Então, o que foi que aconteceu? E despertando, repreendeu o vento, Jesus repreendeu o vento e o mar, cala-te e aquieta-te, o vento se aquietou e houve grande bonança. Por isso que eu digo para você, não seja o causador de uma tempestade, de uma situação ruim na vida do seu próximo. Não seja o causador de uma perseguição, de uma tribulação, de uma situação ruim, de uma coisa ruim na vida do seu próximo, porque Jesus pode lhe repreender. Jesus Cristo pode parar a situação que está acontecendo na vida daquela pessoa que está crendo nele, tendo fé nele. E aí, de qual maneira Jesus Cristo pode lhe parar, você sendo o causador de uma tribulação, de uma perseguição, de uma situação ruim na vida do seu próximo? Cuidado, Deus ele existe, Jesus e Deus, eles sabem fazer com que pare uma tempestade, uma situação ruim na vida de alguém. Então não cause nenhuma tempestade, nenhuma situação ruim na vida de alguém, para poder você não sofrer segundo a justiça de Deus, a repreensão de Deus. Então Deus abençoe você e sua família. Jesus lhe ama, Deus lhe ama.